O ano de 2017, sem dúvidas, mudou a história do Paris Saint-Germain. No maior dos efeitos borboleta, a virada histórica que sofreram para o Barcelona abriu os caminhos para eles mostrarem ao mundo que não seriam mais os mesmos saco de pancadas de sempre. Naquele mesmo ano, a diretoria abriu os cofres e contratou dois dos que seriam os principais jogadores do mundo, Neymar e Kylian Mbappé. A dupla tinha tudo para fazer história e marcar o nome deles, assim como Pelé e Tostão na Copa de 70, ou Romário e Bebeto em 94. Fazer algo próximo do que eram Batman e Robin, ou Thanos e a Joias do Infinito. O começo até foi promissor, mas com o passar do tempo, a briga de ego pelo protagonismo do time surgiu, e os dois craques queriam ser o centro das atenções. Como consequência, discussões nos bastidores e desentendimentos à frente das câmeras aconteceram muitas vezes. Agora, o Neymar é jogador do Al Hilal da Arábia Saudita, mas alguns jornais dizem que a saída dele do PSG tem dedo do Donatello no meio, e as indiretas do Neymar dão a entender que isso é realmente verdade. Por isso hoje, você vai conferir o porquê Mbappé demitiu o Neymar do PSG. O Neymar foi contratado pelo Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros em 2017 e se tornou a contratação mais cara da história do futebol até hoje. Naquela época, o camisa 10 estava voando. Ele havia sido eleito como o terceiro melhor jogador do mundo, atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O Ney chegou em Paris com status de estrela, um super craque. Para somar com ele, o PSG contratou por empréstimo a jovem promessa francesa do Mônaco, conhecido como Kylian Mbappé, de apenas 18 anos de idade e um futuro que prometia muito. Inclusive, um dos motivos que fez ele ir para o Paris foi o próprio Neymar, porque o Donatello era um grande fã do futebol do brasileiro. Jogar com o Neymar é algo extraordinário. Todos sabem o jogador que é. Jogar pelo PSG já me interessava, mas com certeza a contratação dele foi um impulso extra. Disse o Mbappé em entrevista ao Telefoot. Tudo começou às mil maravilhas. A dupla era a mesma dinâmica, como Stephen Curry e Klay Thompson no Golden State Warriors, um ajudando o outro dentro e fora de campo. Porém, algumas certas brincadeiras dos brasileiros do Paris, como Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Neymar, não agradavam muito a família do Mbappé, que não gostavam de ver o garoto ser chamado de Donatello, o Tartaruga Ninja. Os caras já deram uma máscara de presente pra ele e até fizeram vários posts nas redes sociais brincando sobre isso, o que não pegou nada bem com a família do Kylian. A mãe dele, a Faiza Lamari, foi até os jornais franceses para criticar o comportamento dos brasileiros. A coisa começou a mudar mesmo em 2018. O Paris contratou o Kylian em definitivo, e na Copa da Rússia, o francês mostrou todo o seu talento. A velocidade e garra dele em campo surpreendeu a todos, além de ter sido campeão com a seleção francesa. Ele igualou Pelé com 2 gols na final e foi eleito como o jogador revelação do torneio. Mbappé passou a ser um ídolo na França, e todos começaram a enxergar o potencial que ele tinha. Logo, o time do Paris Saint-Germain não era apenas de Neymar, e sim de Ney e Mbappé. Até aí tudo bem, nada demais. Só que como o Neymar estava tendo uma lesão atrás da outra e desfalcando o Paris em vários jogos, o Kylian passou a ser a principal referência do time quando o Ney estava fora, e o garoto cumpriu bem o papel. A amizade entre eles seguia firme, como dois grandes amigos. Eles brincavam juntos durante os treinamentos, até com um jogando água no outro, e o francês até ia nas festas que o brasileiro dava e se aventurava com os amigos do Ney. Mas depois da derrota da grande final da Champions League 2018 para o Bayern de Munique, a diretoria do Paris Saint-Germain decidiu manter o projeto voltado para o Neymar. No ano seguinte, na temporada 21-22, a chegada do Messi, do Sérgio Ramos e vários outros reforços agradou a todos, menos ao Mbappé, que estava em fim de contrato e não estava contente no elenco, porque sabia do seu potencial e já queria ser a principal estrela do time. Com Neymar e Messi por lá, seria ainda mais difícil. Fora que, segundo a mídia francesa, Kylian não gostava do clima do vestiário, porque se falava mais em espanhol do que em francês. Algo que agrada muito Neymar porque fala espanhol, mas não francês. Kylian parou de frequentar as resenhas dos jogadores. Foi um dos únicos que não foi para a festa de aniversário do Ander Herrera. Boa parte do elenco estava presente, menos ele. Depois disso, Mbappé fez birra para ser transferido para o Real Madrid, mas no fim acabou ficando. Sobre isso, ele não se mostrou incomodado. Em uma entrevista para a Magazine Americana, ele disse: "Assim como um padeiro não se dá bem com todos os padeiros do mundo, você não precisa ter que jantar com seus companheiros todas as noites para vencer um jogo." Depois, ele deu uma alfinetada no Neymar e falou até de forma generalizada sobre os brasileiros. No Brasil tudo é mais festivo, na França é mais sério. Aqui não acham bom mostrar suas paixões. A gente pensa que ele, Neymar, não liga para o PSG porque está jogando pôquer. Durante os treinos da equipe, já dava para notar um certo clima estranho entre eles. Em uma atividade em dupla, o Mbappé esperou pelo Neymar para fazerem juntos, mas o brasileiro não quis fazer com ele, e deixou o francês no vácuo. Optou por esperar o seu parceiro, o argentino Lionel Messi. Após perceber o constrangimento, um preparador físico foi até o Kylian para fazer o exercício com ele. Em uma partida entre PSG e Montpellier, o Neymar poderia ter tocado a bola para o Mbappé, mas decidiu passar a bola para o Draxler, que fez o gol. O Paris venceu por 2-0.
Mas quando Mbappé foi substituído, durante uma conversa com Gana Gueye, as câmeras flagraram ele chamando Neymar de clochard, que significa algo parecido como vagabundo em português. Sim, esse vagabundo, ele não me dá o passe, se sou eu, ele não toca, disse Mbappé para o Gana Gueye no banco de reservas. O jogador francês confirmou a história para o jornal L'Équipe e disse que esse tipo de coisa acontece no futebol e é normal. Algo similar já aconteceu com Neymar quando ele não tocou e no fim tudo ficou certo entre eles. A mãe do jogador repudiou a atitude do filho e pediu desculpas ao Neymar também. Depois disso, Neymar e Mbappé também tiveram uma discussão durante uma cobrança de pênalti na partida contra o Olympique de Marseille. O Neymar era o batedor oficial e já tinha feito gol na partida, mas quando um pênalti surgiu, o Donatello pegou a bola e falou que ia bater. O Neymar não quis continuar a discussão e deixou o camisa 7 para a cobrança, e ele acabou marcando. Algo similar já aconteceu com o Neymar no passado. Antigamente, o uruguaio Edson Cavani era o batedor oficial do time, e houve algumas discussões entre ele e o Neymar para ver quem ia para a cobrança. No fim, o Ney, que tinha mais moral, acabou levando a melhor. E agora, parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. Já em 2022, o Paris Saint-Germain tomou uma virada histórica para o Real Madrid na Champions League. O Mbappé havia sido o melhor jogador do time durante todo o torneio. Com todo esse cenário, surgiu o momento de que Kylian renovar seu contrato com o PSG. E ele não pensou duas vezes e pediu certas regalias para continuar no time, porque o Real Madrid estava fazendo de tudo para contratá-lo. E o que aconteceu foi que Mbappé se tornou o jogador mais bem pago do time, cerca de 50 milhões de euros por temporada. Ele seria também o líder e principal jogador. Todos teriam que jogar para ele. Ele seria o batedor oficial de pênaltis, não teria responsabilidade defensiva e poderia opinar na contratação de novos jogadores do time. Naquela época, segundo o jornal RMC Sport, a diretoria estudava a possibilidade de vender o Neymar. Com todo esse poder que Mbappé tinha e, sabendo disso, o Donatello não se opôs e nem ligou que seu amigo poderia ser vendido. Não quis reverter a situação. E foi aí que o problema entre os dois começou de vez. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mbappé esperava que o time o servisse dentro de campo. Mas não foi o que aconteceu. Os companheiros não gostaram da atitude dele perante o Neymar. E o francês começou a ficar isolado no grupo. Apenas o marroquino Hakimi ainda era um parceiro dele. Isso ficou ainda mais evidente na partida entre PSG e Montpellier, em que o Paris venceu por 5-2. Houve alguns pênaltis na partida, e na primeira cobrança que teve, o Mbappé foi para a batida, mesmo não tendo um bom aproveitamento em penalidades, e perdeu. Depois, o PSG conseguiu mais um pênalti, e o Neymar pegou a bola para ir para a cobrança, já que ele é o segundo batedor. Mas o Mbappé queria bater de novo e foi lá pedir para ele. Os dois conversaram e o Kylian saiu de lá de cara feia. Mas dessa vez, na conclusão, o Neymar marcou. Depois disso, o jogador francês se irritou durante o jogo e chegou até a desistir de uma jogada depois que o português Vitinha não passou a bola para ele, algo simplesmente inacreditável. Segundo o jornal Le Parisien, no intervalo daquele jogo, houve treta entre Neymar e Mbappé, dentro do vestiário, e o Sérgio Ramos precisou separar. Quem diria? Nas redes sociais, o Neymar curtiu uma postagem que dizia que o Mbappé era o dono do PSG, já que o francês se tornou o primeiro batedor oficial dos pênaltis por causa de contrato, e não por sua qualidade técnica. Isso colocou ainda mais lenha na fogueira nos bastidores do Paris. Na temporada 22-23, em um lance contra a Juventus, depois de uma bela jogada do Messi, o Mbappé poderia ter tocado a bola para o Neymar, que estava livre para marcar, mas optou pelo chute e desperdiçou a oportunidade. O brasileiro ficou claramente irritado. E quand Messi invente... De l'autre côté! Et il va lancer Mbappé! Il y a Neymar qui est tout seul! Mbappé! Non! Il a oublié! Ah, Kylian! As tretas deram uma tranquilizada depois da lesão do Neymar, que ficou longe dos gramados por 5 meses, mas agora com a saída do brasileiro, elas voltaram à tona. Isso porque o Kylian Mbappé estava em pé de guerra com a diretoria do Paris Saint-Germain, dizendo que não ia renovar seu contrato. Tanto que ele foi colocado na lista de transferências e passou a treinar com os jogadores indesejados do time. Ele nem fez a pré-temporada com a equipe parisiense. A ida do Donatello para o Real Madrid parecia iminente, e pelo rumo que as coisas tomavam, ia acontecer ainda nessa temporada. O clima no PSG aparentava ser insustentável, mas em praticamente 2 dias tudo mudou. Do nada saiu a notícia de que o treinador, Luis Henrique, não contava mais com o Neymar, e ele poderia ficar à vontade para procurar um outro clube para jogar, porque na França não ia rolar. A notícia se espalhou e as especulações também estiveram a todo vapor. Chelsea e Barcelona tentaram, mas o Neymar já tinha um futuro definido, o futebol árabe. Difícil de digerir, mas isso realmente aconteceu. Ele foi para o Al Hilal para ser o camisa 10 de lá. E assim que sua saída foi anunciada, o Mbappé magicamente voltou aos treinos com um sorriso no rosto, falando até em renovação de contrato.
Por mais bizarro que essa notícia possa parecer, o PSG ainda fez questão de anunciar nas suas redes sociais a volta dele aos treinamentos, tirando foto com os jogadores e rindo à toa. Neymar viu tudo o que aconteceu. Parecia que o Mbappé tinha puxado seu tapete. Segundo o jornal L'Équipe, o Mbappé teria dito a seguinte frase para a diretoria do PSG em junho de 2023. Se Neymar ficar, eu vou embora. Quero estar no centro do projeto, pegar a camisa 10. Ou não renovo e sairei livre em 2024. Além disso, algumas semanas atrás, o craque Neto havia dito com uma fonte dele e informou que o Mbappé só continuaria no PSG se o Neymar saísse. A informação que eu tenho é de um cara que jogou com o Mbappé, que falou para um amigo meu: o Mbappé só volta a jogar no PSG se o Neymar sair. E foi exatamente o que aconteceu. Neymar saiu e agora Mbappé está feliz e pode até renovar seu contrato. Isso ficou ainda mais claro quando ele deixou uma curtida nas redes sociais de um post que falava: polêmica. No verão passado, Kylian Mbappé deixou claro ao PSG que não havia mais espaço para ele e Neymar no mesmo elenco. Por coincidência, no dia que Neymar foi praticamente anunciado no Al Hilal, Mbappé voltou super feliz aos treinos. Like do Neymar. Clima tenso entre os brothers. Mas o fato é que ele realmente saiu fora do time e o Mbappé agora consegue ser o principal jogador dos franceses, cogitando até renovação de contrato, algo que parecia impossível há um tempo atrás. A briga de egos entre Neymar e Mbappé mais dificultou as coisas do que melhorou. Não faltaram casos de jogadores que não se gostavam e mesmo assim conquistaram títulos importantes juntos. Mas quando dois adultos têm comportamentos infantis, a coisa não tende a dar certo. É claro que um padeiro não se dá bem com todos os padeiros do mundo, mas eu também duvido que um bom profissional fique bravo com a padaria só porque ela faz um pão melhor. No fim, a história já acabou.